Você sabia que milhares de processos judiciais poderiam ser evitados se a mediação ou a advocacia consensual fosse mais utilizada? Hoje nós vamos falar sobre esse tema urgente e transformador com ninguém menos que a doutora Renata Mansur, presidente da OAB Barra da Tijuca. Prepare-se para uma conversa que pode mudar a sua forma de enxergar o papel do advogado na justiça. A doutora Renata Mansur, além de advogada, é sócia fundadora do escritório Mansur Fernandes Advogados, pós-graduada em responsabilidade civil, mestre em direito desportivo e ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Doutora Renata Mansur, muito grata pela sua presença. Tenho certeza que nós vamos conversar aqui sobre temas relevantes para a advocacia. Imagina, é um prazer estar aqui, Raquel. Eu acho que a gente tem um tema muito interessante para tratar hoje. Já agradeço de antemão o convite. Estou à disposição para tirar as suas dúvidas, contar bastidores e ter um tema muito agradável para a gente discutir hoje. Então, Renata, eu fiz aqui algumas perguntas para você e a gente vai discorrer nesse momento muito importante no podcast, tá? Muitos advogados, Renata, ainda têm receio de recomendar métodos consensuais por acreditarem que isso pode prejudicar a nossa atuação. Como você vê essa preocupação e que mensagem deixaria a esses profissionais? Então, Raquel, na verdade eu acho que é uma falta de conhecimento, né, desse mercado. E eu acho que é importante eu começar dizendo por que eu acredito tanto nessa forma de resolução de conflitos. Porque uma das minhas expertises é o direito desportivo. E no direito desportivo, resolvemos tudo fora do judiciário e funciona muito bem. Então, por exemplo, todo mundo sabe que o futebol é uma paixão nacional, né? E quando a gente assiste aí nos meios de comunicação que um jogador foi suspenso e não pode jogar um jogo, ele foi suspenso efetivamente por uma justiça fora do judiciário, que é a justiça desportiva, que por acaso eu fui a presidente durante 4 anos, né? Fora o tempo de atuação de mais de 16 anos nessa área. Então, lá nós temos justiças que resolvem casos fora do judiciário, nós temos câmaras de resoluções de litígios vinculadas à CBF que resolvem fora do judiciário e funciona muito bem, né? Então, por que não adotarmos esse mesmo sistema para o nosso direito em outras matérias? Mas o advogado fica receoso porque ele pensa o seguinte: eu vou perder o meu mercado de trabalho. Não, na verdade não. Na verdade, quando a gente fala de uma câmara de arbitragem, por exemplo, você vai ter um advogado sendo o juiz e 2 outros defendendo cada parte. Quando você fala em mediação, você vai ter um mediador e 2 outros advogados defendendo cada parte. Então, na verdade, a gente não está retirando o mercado de trabalho. A gente está mudando o papel do advogado, que outrora era apenas de advogado, para ele ser ou um árbitro / juiz ou um mediador. Então, a gente está dando mais um mercado de trabalho para o advogado que se interessar pela área e, para além disso, a gente tem uma resolução muito mais rápida, muito mais barata, muito mais célere, muito mais justa. E por que mais justa? Porque as partes vão consentir sobre aquilo. As partes vão chegar a um acordo sobre aquela situação. Então, é um mito, né, a gente dizer que o advogado vai perder mercado de trabalho. Uma vez eu ouvi você falar que o advogado ele é o responsável por essa quantidade de processos que a gente está no judiciário, né? O que você pensa a respeito disso? Então, o que acontece? Quando a gente pensa na administração da justiça, e nós, advogados, somos responsáveis por essa administração da justiça, nós somos apenas um personagem de um sistema. E é justamente o personagem que leva as demandas para o judiciário, né? Então, a pergunta que eu faço por que não levar para outro local que não um local público para ser resolvido esse conflito, né? A gente tem, eu costumo dizer o seguinte: na verdade a gente leva tudo para o judiciário porque a gente foi colonizado, né? O Brasil foi colonizado, nós somos colônia. Então a gente tem essa cultura de que só o rei, né? Abre aspas, o rei pode decidir sobre conflitos interpessoais. Quando, de fato, a gente pode resolver conflitos, e a gente já resolve dentro das nossas próprias casas,
todos os dias, né, sem ter um juiz que vá dar uma sentença, um juiz que passou num concurso. A gente não precisa publicizar o conflito. A gente pode resolver o conflito de forma privada, com a mesma eficácia, a mesma eficiência. Basta que as partes entendam que aquele mediador, aquele árbitro é a autoridade sobre o tema para resolver, o mediador, no caso, ajudando a resolver e o árbitro, de fato, decidindo, né? E aí eu volto para o exemplo inicial, né? É o caso da justiça desportiva. Na justiça desportiva, a gente tem ali um advogado que vai decidir, que vai dar uma sentença sem ser um magistrado, sem ser juiz togado. Perfeito. Então, assim, na tua visão, a mediação ela veio para, no caso, até mesmo facilitar o trabalho do advogado, assim como a arbitragem também. Sem dúvida. E como é que o advogado, na tua visão, pode, então, vislumbrar, ganhar melhores honorários com essa juntura, né, da mediação com a arbitragem, com a advocacia que ele pratica hoje, Sim, por exemplo? Quando a gente fala do tema anterior, né, que o advogado é o responsável pela porta de entrada do judiciário, se o advogado não leva para o judiciário, não teremos demandas no judiciário. Isso é um fato. Obviamente que a gente precisa levar, porque a gente precisa ter um local para decidir nossos conflitos, né? Quando a gente migra e coloca isso numa câmara de mediação ou numa câmara de arbitragem, a gente só está mudando o personagem a decidir. E, portanto, o advogado precisa entender que ele tem outro local para ter uma resolução do conflito muito mais rápida, muitas vezes muito mais eficiente, como a gente dizia, né? E eu quero dar um exemplo que eu acho bem interessante. Eu fui mediadora judicial durante um tempo e eu peguei um caso que me marcou muito. Era um caso, marido e mulher, ex-marido e mulher, né? Eles tinham se separado e eles estavam brigando por alimentos. A ação era de alimentos. E na ocasião, a briga era por R$10. Apenas R$10. Então, a mulher queria mais R$10 no valor da pensão e o senhor queria manter em menos R$10 a pensão. Ele argumentava que os R$10 fazia diferença, porque ele já tinha tido outra família, isso fazia diferença na passagem dele mensal. E ela argumentava que esses R$10 eram muito importantes para ela pagar mais algumas coisas para a filha, que estava quase fazendo 15 anos. E aí eu estava mediando o conflito e tal, e bate-boca para lá, para cá, e aí eu sugeri que eles, de fato, não colocassem em valores, mas que colocassem em percentuais sobre o salário dele. Então vamos fixar assim, não me lembro na época, já tem muito tempo, mas vamos fixar aqui 20%, 12% do seu salário e vamos ver quanto é que dá. Chegamos a um consenso do percentual, e quando a gente fez a conta, o valor era de 7. Não era de 10 e nem era nada, era R$7, né? E aí, quando a gente estava fechando o acordo dele pagar mais R$7 ao invés de 10, eu já estava redigindo a ata de acordo, e ela vira e fala assim: eu não preciso do seu dinheiro. Esse dinheiro, para mim, eu não preciso dele. Na hora que você estava redigindo o acordo? Sim. Aí eu falei, meu Deus, eu pensei assim, meu Deus, vou voltar tudo pra trás, né? O negócio já estava resolvido. Aí ela falou assim, eu não preciso porque eu sempre sustentei a nossa filha e você, apesar de pagar a pensão, nunca visitou ela. Desde que você constituiu nova família. Aí o que a gente pega? A gente pega, na verdade, outros fatores, e a gente pega, na verdade, o conflito secundário. Na verdade, os R$10 não eram os R$10, era o fato dele não visitar a filha. A mágoa que ela tinha, paralela, era o fato de não visitar a filha, né? E aí eu, efetivamente, peguei aquele gancho e falei assim, que bom. Então, já que a senhora não precisa do dinheiro, não tem problema. Talvez esses R$7 vai servir para pagar a lembrancinha da festa de 15 anos, né? Mas por que não vocês combinarem aqui uma visitação? E no final das contas a gente saiu ali com um acordo fechado, não só de alimentos, como também de visitação. E o advogado dela estava lá, o advogado dele estava lá e eu, como mediadora, estava solucionando o conflito. Vocês imaginem quanto tempo isso levaria para ser resolvido no judiciário se o juiz tivesse que dar uma sentença. Né? E será que ela teria uma voz tão assim clara? Porque no caso, essa medianda, né? Essa mediada poder falar, provavelmente você deu a ela essa abertura. Numa audiência não falaria. Uma confiança, um rapport, né?
uma empatia, que, por exemplo, numa sessão de audiência você não vai ter. Sim. Não tem tempo para isso. Sim. Então, olha como importante o que você está trazendo aqui, né? Isso é um depoimento de como que a mediação pode ajudar. Não é somente os clientes dos advogados, mas os advogados também, porque eles vão ter o processo resolvido, seus honorários vão ser pagos. Sim. E, enfim, mais um caso de sucesso, né? E eu vou além, Raquel. A gente tinha dados estatísticos no tribunal, na época que eu estava por lá, e assim, os casos que a gente mediava em mediação judicial, de regra, as partes não voltavam para litigar. É isso que eu queria te perguntar também, na tua experiência. E os casos em que a gente mediava, e aí eu vou falar especificamente sobre alimentos, que é o exemplo que a gente está dando, nos casos de alimentos, os valores fixados em mediação eram menores do que os fixados pelo juiz. Porque, na verdade, quando você decide pela sua própria vida, você fica mais satisfeito do que quando tem um terceiro. E aí vira um contrassenso, né? Na verdade, você deposita no judiciário o dever e conta com o Estado para resolver a sua vida pessoal, né? Por outro lado, quando o Estado decide, você não fica satisfeito porque você volta a litigar e, efetivamente, o judiciário, mesmo dando valores mais altos, É porque, na verdade, aquele valor, né, arbitrado pelo juiz ou decidido pelo juiz, atende um ponto daquele conflito, né? Sim. É aquilo que você falou. Na verdade, a tua mediação tinha diversos pontos. Convivência, alimentos e tal. Ali ia ser decidido um alimento no processo, mas a convivência é capaz de talvez nem ter, né, tido o cuidado que foi tido na mediação. Teria que ter tido um novo processo para resolver a visitação. Então, essa é a grande virada de chave, né? Essa possibilidade da mediação e de outros meios consensuais de solução de conflitos, como a advocacia consensual, porque é uma diferença, né? Mediação é uma coisa, advocacia consensual é outra coisa. Sim. O advogado, por exemplo, que atende o seu cliente, ele não pode se tornar mediador daquela causa, porque o mediador, a princípio não, uma regra de um dos princípios da lei da mediação, que é o princípio da imparcialidade. Nós, como advogadas, né, diante de um processo, a gente não pode ser mediadora daquele processo. Sim. Né? A gente vai ser um advogado que vamos estar ali conduzindo o nosso cliente com a participação de um mediador que trabalharia pelo viés da imparcialidade, né? Exatamente. A gente acaba abrindo, como a gente falou no início, mais um mercado de trabalho para o advogado. Ele vai ser advogado, mas ele também vai ser mediador, mas ele também vai ser juiz. Exato. E a roda vai girar entre os advogados. E aí, então, falando dessa abertura de mercado para os advogados, né, que compreendem que o sistema está abarrotado de processos, que eles precisam buscar outras formas de auferir lucros e seus honorários. Como que você percebe a capacitação para esse advogado? Porque pela experiência que a gente tem, eu também aqui no Tribunal de Justiça, muitos advogados chegam na audiência e falam: eu conheço a mediação, eu sei como é que é, e tá tudo bem, vamos começar. E quando a gente começa a mediação, a gente percebe que o advogado ele não conhece de fato o procedimento da mediação, né? Como é que seria a condução dele dentro desse procedimento, que na verdade ele está ali como um assessor jurídico, menos litigante possível, o máximo colaborativo possível. Então, às vezes o advogado chega numa audiência de mediação, ele diz que conhece e tal, mas a gente, como mediador, a gente percebe que não conhece. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E às vezes tem advogados que não conhecem nada de mediação. E como você é uma defensora, né, dos meios consensuais de solução de conflitos, e vai buscar isso através da OAB, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Como é que você está vislumbrando algum tipo de formação, de capacitação, de incentivação aos estudos? É uma excelente questão, Raquel. Na verdade, estou buscando sim. A gente vai ter que fazer um processo de capacitação da advocacia para isso, né? Não só para atuar como mediador e árbitro, mas também para ser um advogado partícipe no sistema quando ele for o advogado. Isso, né? Isso. Ele tem que ser um partícipe também do processo. Então, com isso, a gente anda mais um passo e dá mais um salto para a abertura de mercado, porque eu vou ter aquele professor que é só professor para dar essas aulas, para ensinar o colega como atuar, né? Então, eu acho que a grande sacada é a gente ter uma resolução de litígios na sociedade mais eficaz, mais
mais eficiente, mais célere, e a gente ajuda o judiciário também, né? Porque não tem mais a possibilidade de um ser humano chamado juiz decidir tantos processos como a gente tem. A gente tem, por exemplo, a Barra da Tijuca, que é nosso local de atuação principal, um juiz de vara civil com mais de 10 mil processos, um juiz de vara de família com 8 mil processos. É inimaginável, é impossível achar que uma pessoa vai dar conta de tantos processos com tão poucos funcionários. E isso não vai melhorar, porque a gente não tem condições de ter mais servidores, porque a gente esbarra na lei de responsabilidade fiscal, onde o tribunal não pode ceder mais funcionários. E por outro lado também, o próprio magistrado, ainda que ele queira fazer o melhor dele, ele não vai ter servidores que são qualificados e capacitados para que possam fazer uma gestão cartorária. Isso também é um segundo ponto que eu acho que ninguém aborda. Eu tive a oportunidade de trabalhar no TJ, eu fui diretora da escola de capacitação do TJ, durante 3 anos eu assumi a direção. Então eu conheço bem sobre isso. O que acontece? Quando você faz um concurso para o TJ, você não precisa ser advogado. Eu tinha colegas lá que eram arquitetos. E aí como é que você vai pegar um arquiteto que não entende nada para processar uma vara civil? Uhum. Como é que você vai pegar um engenheiro ou um médico que não conhece os termos, não conhece nada? E o que acontecia? A gente recebia esses concursados, né, dentro da nossa escola de capacitação e promovia cursos para eles, mas eles vão entender que tem que carimbar aqui, que tem que levar o papel ali, mas ele não entende quando eu falo foi para conclusão ou transitou em julgado. Ele vai aprendendo isso ao longo do tempo, abriu o prazo. Qual é o prazo? Então, assim, a lentidão também se deve à falta de capacitação, porque o sistema ele não tem mecanismos para que a gente tenha só pessoas ligadas ao jurídico, ao meio jurídico, para serem serventuários. É uma questão organizacional, não depende só também do advogado. Não depende. O tribunal também precisa se organizar para poder fazer o processo caminhar, Sim. Né, de serventuários mais competentes e tudo mais. Sim. Então, assim, Renata, o que mais que você poderia sugerir para o advogado para que ele se tornasse um advogado mais consciente, uma habilidade de comunicação mais envolvente com o seu cliente, que quando ele estivesse diante do seu cliente e olhasse também para o cliente da outra parte, né, olhasse para um olhar mais sistêmico, para que a gente realmente, Renata, de fato, assim, a gente precisa ter mais pacificação social, né? A sociedade está muito violenta, hoje qualquer motivo é discussão, é briga, e nós, advogados, nós fazemos parte, sim, dessa mudança social, né? Nós não somos só advogados, nós somos consultor, nós somos assessores jurídicos. Então, como é que seria essa visão para você, assim? Essa questão é muito interessante, Raquel, porque, assim, os advogados esquecem que eles são formados em ciências jurídicas e sociais. A nossa formação não é formação em ciência jurídica, é ciência jurídica e social. Exato. Só que a gente pensa só no jurídico e o que ensinaram pra gente na faculdade é que o jurídico é conflituoso, é beligerante, e ninguém ensina pra gente na faculdade que a gente é meio que quase um sociólogo também, né? A gente tem que ver o aspecto social, né? A gente leva a chancela das ciências jurídicas e sociais, foca no jurídico conflituoso, ou seja, tudo errado. A própria formação do advogado é errada, né? Então, assim, eu tiro pela minha experiência, 90% dos casos que eu abordo o advogado da outra parte para tentar fazer um acordo, e seja em qualquer matéria, né? O advogado de regra do outro lado, ele não é um participante ativo para que haja uma solução adequada de conflitos no tema. Não tem o ânimos, né? Ele não tem o ânimos. Não tem abertura. Não tem. Ele está sempre desconfiado, assim, o que tem por trás da oferta desse acordo? Essa desconfiança, né? Existe, que a gente aprende lá na existe essa desconfiança. Então, assim, como que você vai ter uma desconfiança se você é capacitado para assinar um contrato correto ou não? Um acordo correto ou não? Então, assim, já parte da premissa de que tem algo estranho na oferta daquele acordo. E às vezes o advogado ele quer só resolver, entendeu? Eu pego casos assim que eu posso citar.
pais que estão lá condenados a pagar, sei lá, 10 mil reais de pensão, você liga para o advogado da outra parte e fala assim, olha, 10 ele não pode pagar, você não vai receber isso, vai ter que ficar lutando para penhorar uma conta ou tentar prender ele o tempo todo, mas ele pode pagar 8. E 8 ele vai pagar sem você se aborrecer, vai pagar direitinho no dia, não tá certo. E quando essa criança for para casa do pai, tô dando um exemplo hipotético, sim, ele vai ter lá também a comida que você não gasta, ele vai ganhar um presentinho, ele vai ter o lazer dele. Então, assim, meio que quase que compensa, entendeu? Se você for botar na ponta do lápis, quase que chega aos 10, porque se ele pagar 10, ele não dá nada. Envolvidos, né? Não é só se ele paga só 10, que ele não pode dar ali sempre, né? Ele não vai dar na casa dele um presente ou um sapato novo ou nada. Mas se ele paga 8, ele acaba dando coisas periféricas que quase chegam aos 10. O que ele não pode é se comprometer com 10 todo mês, num exemplo hipotético. Mas aí o advogado fala, não, eu já tenho uma decisão de 10, por que eu vou baixar para 8? Então, assim, ele não estimula, e isso é mais um conflito longo para o judiciário, é um desgaste absurdo para as partes. E o advogado precisa entender que ele é responsável, sim, pelo diagnóstico da causa, como um médico. Se ele diagnostica errado, ele acaba com a vida do cliente dele. Se ele mantém o alimento da doença, a medicação, que é, no nosso caso, manter o conflito no judiciário, no processo, ele adoece o cliente dele. E aí a gente gera um segundo fator, que é um caso que eu digo que é de saúde pública, sim. Porque essas pessoas que ficam 10 anos, 5, que seja metade do tempo, brigando, ainda mais numa causa de família, essas pessoas vão ter doenças de ansiedade, essas pessoas vão ter doenças de depressão. Você acaba com as relações familiares, porque quando estende o conflito, mesmo que separados, não é porque você separou que você tem que ser inimigo da pessoa, né? Mas quando você acirra o conflito no judiciário, você estica a corda do conflito e talvez os pais de uma criança nunca mais se falem. Então, assim, essa responsabilidade social do advogado é muito grave. É muito E grave. A gente não fala sobre isso, a gente não discute sobre isso. Eu tive um cliente que chegou para mim, e eu acho muito interessante falar desse caso. Ele foi condenado a uma pensão altíssima e ele chegou para mim e falou assim, Renata, eu tô condenado a pagar uma pensão mais alta do que o Pedro Scooby paga para Luana Piovani. Só que o Pedro Scooby tem muito mais dinheiro que eu. Como é que o judiciário fixa? Porque o juiz fixou os provisórios, ela juntou um monte de fotos de Instagram dele, e assim, aparentemente no Instagram a vida é perfeita, maravilhosa e rica, né? Então, juntou um monte de postagem, o juiz olhou aquilo ali, achou que ele tinha uma vida rica, ela alegou lá que ele ganhava quase 100 mil reais por mês, o que não era verdade, e o juiz fixou uns provisórios altíssimos. E aí, nada da gente conseguir a reforma daqueles provisórios, ele pedindo ajuda da família, chegou uma hora que não deu mais, ele chegou a ser preso, porque ele realmente não tinha. Chegou um dia ele falou assim pra mim, Renata, eu tô tomando ansiolítico, eu tô com crise de ansiedade, e se eu encontrar esse juiz, eu mato ele. Esse cara é um insano, olha o que ele tá fazendo com a minha vida. Então, assim, olha o grau de loucura que se chega, o grau de estresse, e eu tentando fazer acordo com a advogada da outra parte, né? E a advogada falava assim, olha, não, a minha cliente não tem interesse, mas assim, com um descaso, e eu falando esses problemas para ela, olha, aqui a gente tá falando de pessoas, né? E aí, quando ele não pagava a pensão e ia preso, ela não deixava ele ver o filho, porque falava assim, você não paga, você não vê. Aí você cria um outro conflito de visitação. Então, assim, eu acho muito importante colocar isso para quem nos assiste e nos ouve. Essa dor que você está trazendo é muito importante para quem não conhece. Sim, porque é muito grave, Raquel. É muito grave. E colocar na mão do advogado também a sua vida, né, Renata? Você veja como é um paradoxo para nós que somos advogados, sim, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, olha, o advogado é importante, é essencial para a justiça e tal, mas muitas vezes o poder de decisão está na mão do cliente. E se o cliente, ele conhece que pode buscar resolver de outra maneira, com toda a seriedade, com toda a garantia jurídica, a gente está falando aqui de escolhas e de decisões certas, corretas, mas decisões mais consensuais, esse cliente, essa pessoa, esse cidadão, ele pode cobrar do advogado essa postura, Renata. Claro. Porque se o advogado não conhece
por alguma questão às vezes, de desinteresse, ou porque também não compactua com uma questão mais consensual, seja mais litigante, está tudo bem, é o perfil desse advogado, mas o cliente que se depara com um advogado altamente litigante, ele está numa situação terrível. Terrível. Porque ele não tem saída, porque ele colocou toda a sua segurança, toda a sua vida, sua questão jurídica na mão desse advogado, e esse advogado está adoecendo uma família. Está adoecendo não só ele, a família inteira. Isso aí. Então isso é muito sério. É muito sério, muito sério. E assim, eu acho que o advogado não para pensar nisso. Você falou, é como se fosse um médico mesmo. É um médico. É um médico, né? Eu faço muita correlação. Questão cognitiva, social, né? Não é da saúde física, mas da saúde emocional, psíquica. Sim. Né? Sim. Eu acho que o advogado, ele transita meio que entre um médico, um psicólogo, ele meio que transita em outras áreas, em outras profissões. Então, assim, o advogado sai da faculdade falando assim, vou ter X processos, vou correr atrás de ter milhões de processos, e com muitos processos eu vou ganhar dinheiro, mas não é assim. Você tem que pensar no sistema, né? Você tem que pensar no direito como um sistema. Então, assim, você pode continuar ganhando o seu dinheiro sem adoecer uma família. Porque se você resolve esse conflito, e se você tem um corpo de advogados que entende a gravidade do teu diagnóstico e da manutenção do teu diagnóstico como profissional do direito, você de fato pode mudar uma sociedade. Então, assim, de verdade e de fato, somos agentes de transformação social. E ninguém fala isso pra gente na faculdade, ninguém fala isso pra gente nos cursos. Então, o que eu pretendo fazer como presidente da OAB Barra, dando o meu máximo, é fazer a roda girar ao contrário. É capacitar os advogados para que... Porque também não adianta a gente falar que no mundo ideal, se esse advogado não tem para onde levar a solução desse conflito. Se não tem uma câmara, se não tem um lugar idôneo, se não tem o que fazer, se ele não sabe fazer. Dar meios para ele. Meios para ele. Então, a gente tem que começar do zero. Começar do zero dando um local para ele levar, fazendo cursos de capacitação e muitas palestras para poder falar para esses advogados e, para além disso, ir para as universidades. Sim. A gente tem que girar a roda também das universidades, que é ali que é o local de formação. Dos jovens advogados, né, que estão vindo no mercado de trabalho, que precisam também. Eu vou te contar um outro fato que também é muito interessante, falando de mudança de paradigma, sobre mediação. Quando eu também trabalhei lá no tribunal enfim, era diretora da escola de capacitação, a gente fez a pasta da mediação, começou comigo no tribunal. Bacana. Nós tínhamos uma desembargadora que era responsável, hoje a gente tem o desembargador César Cury, na época era a desembargadora Marilene, que já está aposentada. Ela começou com a mediação no TJ, ela foi até a ESAGE e nós montamos o programa de mediação. Na ocasião, estavam sendo montadas as UPPs no governo do Sérgio Cabral. E foi assim um boom as UPPs, né? Deu muito certo de início. E aí a gente avançou, fez um convênio com o governo do estado para implementar mediação nas UPPs, para capacitar esse tribunal, esse PM, para que ele fosse menos beligerante e conseguisse resolver pequenos conflitos, tipo briga de marido e mulher na própria comunidade. Também deu muito certo. Mas como é que deu certo? Começou a dar certo quando a gente foi para a escola de formação da PM. Na base, né? A gente foi dar aula lá. E aí eles começaram a entender e poder fazer perguntas do tipo, por exemplo, se eu tenho lá um conflito na favela, eu vou ser PM nesse momento ou eu vou ser um mediador? Em que momento eu sou mediador? Em que momento eu sou policial? Era uma boa pergunta. Né? Era uma boa pergunta. E aí a gente acompanhava caso a caso com equipes de supervisão depois da montagem, tinha mediadores supervisores para ir tirando as dúvidas deles ao longo dos casos que já estavam acontecendo, e a gente analisava caso a caso. Mas o fato é que os índices de violência baixaram, a gente tinha todos esses índices, essas estatísticas todas. Infelizmente, acabou os PPs, acabou o projeto, acabou tudo, mas a gente foi para dentro da escola de formação deles e se criou uma pasta de mediação dentro da escola de formação da PM. Então, a gente tem que ir para dentro das universidades e também batalhar, e aí é a longo prazo, né, para um futuro melhor, digamos assim, capacitar o estudante para ele não ser conflituoso
conflituoso. Mas agora, de forma imediata, o que a gente precisa? De uma Câmara, que é o que a gente está fazendo. A gente precisa dar aula para esses advogados, mostrar que eles não vão perder mercado de trabalho, ao contrário, eles vão levar os casos possíveis que eles puderem para a Câmara, e o que não der, de fato, a gente leva para o Judiciário. Mas até o caso que vai para o Judiciário vai ser resolvido mais rápido. Porque vai ter menos casos. Não, e também assim, por mais que judicialize depois, com certeza, para os casos, por exemplo, que acontecem na Justiça, no Tribunal, né, aqui da Barra, que não houveram acordo, que não houve acordo, ainda assim, você percebe que a relação que foi construída nas mediações trouxe benefícios para eles. Eu tive um caso de uma mediação que eu fiz no tribunal, eu não fiz acordo, foram feitas cinco reuniões, sessões privadas e sessões conjuntas, que a mãe, ao final, não houve acordo e tal, mas a mãe, ao final, agradeceu imensamente, porque ela falou assim, olha, esses 5 dias que eu passei vindo aqui, eu cresci muito. Eu passei a olhar de uma outra maneira para o meu ex-marido. Eu enxerguei coisas em mim que eu não enxergava. Ou seja, ela já deveria ter assim, vários gatilhos ali, enfim, conflitos internos, externos com ele e tal, que ao final não houve acordo, né? Eles não conseguiram acordar a questão da convivência, por muito pouco, mas ela agradeceu a mim e a outra mediadora. Isso é muito bom. É isso, né? Isso, a gente não está falando só de fazer acordos e sentenças, a gente está falando de uma mudança de olhar, né, Renata? É lógico que diante de um conflito iminente, de uma violência, a gente vai usar da força para nos proteger. Sim. Claro, tem obviamente. Conflitos que não dá para mediar nem fazer arbitragem. Mas na maioria das vezes a gente consegue abrir esse canal. E aí, nesse ano, ela retornou a ligação para mim, que ela acabou me seguindo no Instagram também, e agradecida pela mediação, que não houve acordo, ok? E ela agora me procura perguntando, Raquel, estou com uma questão no novo relacionamento. E ela, é desafiadora essa questão para ela. E ela falou assim, eu quero a mediação para me ajudar a resolver essa questão. Muito bacana. Não está nem judicializado. Sim, muito Ou seja, a sementinha que foi jogada na cabeça dessa medianda, né? Sim. Que não houve acordo, mas ela falou, nossa, isso aqui é um lugar que eu quero frequentar novamente. Então ela falou assim, eu quero saber como é que eu faço. Aí dei uma orientação lá inicial para ela e falei, olha, veja o que você decide, o que você quer, mas não tome nenhuma decisão agora. Senta, espera, marca uma reunião e tal. Ou seja, a mentalidade dela já mudou. Então isso é muito gratificante, né, Renata? É muito gratificante. É sobre isso. É sobre isso. É o que a gente quer. É sobre isso. Então a gente aproveita, já que a gente já está aqui encerrando o nosso podcast, nossa reunião, tendo a tua fala maravilhosa, quero me colocar à disposição da UAB para trabalhar. Não, você não vai se colocar à disposição, você já está lá. Não, já me disseram você que já foi intimada. Já me disseram, Raquel, se prepare, que a Renata vai pegar no teu corpo. Você está intimada e está conduzida coercitivamente para resolver esse problema que a gente tem. Mas eu gosto, né? Que é fazer acontecer a mediação. Eu gosto disso. Senão não estaria, né? Não faz sentido a gente trabalhar se não tiver amor pelo que a gente faz. Né? É isso aí. Eu realmente gosto mesmo. Eu gosto de resolver. Onde eu vejo problema e conflito, eu quero... vem cá, vamos fazer assim e tal. Renata, querida Renata, nossa presidente. Obrigada, minha amiga. Muito grata pela sua participação. Foi muito legal e muito conta comigo, contigo. Estamos juntas. Tá joia. Parabéns. Gratidão. Queria agradecer a você que nos acompanhou até agora e dizer que teremos outros encontros com a doutora Renata para falar de outros assuntos. Obrigada, gente. Grata, hein?